Esse podcast é apresentado pela Copastur. Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Saída Tech, o quadro do Saída de Emergência destinado a trazer as últimas novidades do que é tendência em tecnologia e inovação no mercado de turismo. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Eu sou o Jeff Andrade. E eu sou o André Vasquez. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo tecnológico de hoje. Tripulantes, microfones em automático. E antes de iniciarmos a pauta de hoje, vamos ao nosso Pocket Trends. Pocket Trends é um quadro onde trazemos inovações e o que se tornou tendência nesse último mês. Para começar, vamos falar da Microsoft, que está alimentando o Bing e o ChatGPT com esteroides de inteligência artificial. Agora podemos esperar respostas mais inteligentes e intuitivas de ambos. Os usuários do Bing já geraram mais de 200 milhões de imagens através do Bing Image Creator, e a Microsoft quer levar essa capacidade ao ChatGPT. Prepare-se para uma experiência de chat ainda mais incrível. Muito interessante, André. E olha só essa notícia. Um homem que ficou paralisado após um acidente de moto conseguiu voltar a andar graças a implantes cerebrais que conectam seu cérebro a um exoesqueleto robótico. O homem, identificado como Thibaut, participou de um experimento conduzido por pesquisadores franceses que usaram eletrodos para captar os sinais cerebrais que controlam o movimento. Com isso, ele pôde comandar o exoesqueleto com seus pensamentos e realizar tarefas simples como caminhar e pegar objetos. É incrível mesmo, hein? E a NVIDIA, vocês sabem quem que é a NVIDIA, né? Ah, sim, conheço. Como todo bom gamer, né, Jeff? Exato. A NVIDIA, que é uma empresa californiana, ela começou fabricando chips gráficos para jogos, que é a placa de vídeo que a gente estava falando agora há pouco. E é só que ela se tornou uma das líderes mundiais em inteligência artificial. Então, graças à sua capacidade de inovação e ao seu bom time, a NVIDIA conseguiu aproveitar o boom de inteligência artificial no mundo e passou a oferecer soluções para diversos setores, como educação, saúde, transporte, entretenimento e por aí vai. A empresa também está envolvida em projetos ambiciosos como carros autônomos e supercomputadores. Olha onde a gente está chegando, Jeff. Muito interessante. E a Apple anunciou um novo headset de realidade mista com preço de $3.500. O alto custo e a relativamente curta duração de bateria de 2 horas estão levantando questões sobre a possível popularidade deste novo dispositivo. Será que vai vingar? É salgado, hein? Uma salmoura, diria. Agora, você já conversou com um chatbot de inteligência artificial na internet, ou no telefone, no celular? Se sim, você pode ter notado que eles nem sempre são muito espertos ou coesos. Mas isso pode mudar em breve. Graças aos avanços da tecnologia de processamento de linguagem natural, que permite aos chatbots entenderem e gerarem textos complexos e naturais, alguns especialistas acreditam que os chatbots de inteligência artificial podem até superar humanos em habilidades como criatividade, humor e persuasão. A Web Travel WIT, uma das principais plataformas de notícias e eventos de tecnologias e viagens da Ásia-Pacífico, lançará uma série de prêmios, os Travel Changemakers Awards, em sua conferência de assinatura em Singapura neste ano. Os prêmios visam reconhecer inovadores de viagens, tanto indivíduos quanto empresas, que utilizaram a tecnologia para se reconstruir melhor após a pandemia. Os vencedores serão anunciados no WIT Singapura, de 2 a 4 de outubro de 2023. Os prêmios são abertos a todas as nomeações no setor de viagens, seja uma organização de turismo, ONG, NPO, sem fins lucrativos, empresa social, empresa do setor público
organização do setor privado. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copas Tour Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Agora chegou o grande momento. Vamos ao Tech Trends. O Tech Trends, neste quadro, nós trazemos um assunto ou tema principal sobre as tendências tecnológicas que mais estão se discutindo no momento. E a pauta de hoje, o tema principal do nosso primeiro Saída Tech, é justamente sobre o ChatGPT e também outras inteligências artificiais. Então, falando do ChatGPT, será que ele é benéfico? Será que ele é maléfico? É bom para você? É bom para sua empresa? Para falar deste assunto, trouxemos nossos convidados, a Caroline Lavecchia e o Ronan Damasco, ambos especialistas em inovação e tecnologia, para debatermos sobre este tema. Sejam bem-vindos. Então, nós perguntamos, quem é você neste metaverso tecnológico? Carol, pode começar. Olá, pessoal, tudo bom? Me apresentando, eu sou Caroline Lavecchia, eu sou CTO e fundadora da Invictus, trabalho como arquiteta de soluções e também sou MVP Microsoft, categoria de Data Platform. A gente trabalha com inteligência artificial, engenharia de dados e Data Platform em geral. Muito obrigada, viu, Jeff, pelo convite aqui no podcast de vocês. Imagina, nós que agradecemos. E você, Ronan, quem é você neste metaverso tecnológico? Bom, também queria começar dando boa tarde a todos e agradecer aí o convite também de estar participando aqui com vocês. Eu sou o diretor nacional de tecnologia da Microsoft, estou falando para vocês aqui de Brasília, onde eu fico baseado, e esse ano eu completo 30 anos aqui na Microsoft. Bom, todos devidamente apresentados, vamos ao que interessa. O que é esse tal de ChatGPT e como que ele funciona? Você consegue dar uma palhinha aí, Ronan? Carolina? Quer começar, Carolina? Posso? E já até peguei algumas pesquisas para ficar um pouco mais técnico, né, para a gente explicar, principalmente a parte das siglas, né? O ChatGPT, na verdade, é um chatbot online de inteligência artificial e ele foi desenvolvido pelo pessoal da OpenAI, né, que depois acabou sendo comprado aí pela Microsoft em novembro de 2022, então no final do ano passado, e o nome ChatGPT quer dizer a parte chat, né, por conta do chatbot, referindo ali a parte de funcionalidade do chatbot, e o GPT significa Generative Pre-Trained Transformer, ou seja, é a transformação de um treinamento generativo, né, um tipo de modelo de linguagem grande, vamos dizer, né, então ele foi desenvolvido e criado pelo OpenAI em laboratórios de pesquisa de inteligência artificial nos Estados Unidos, e a plataforma foi desenvolvida com a ajuda de redes neurais e machine learning, com foco principal aí nessa parte de diálogo virtual entre a máquina e o usuário. Então, foi mais ou menos essa iniciação aí do ChatGPT. Legal, boa explicação. E aí, uma pergunta que pode ficar é por que funciona e como funciona, né? Então, de uma maneira simples e didática, a gente poderia dizer que o ChatGPT ele fica em loop completando uma frase, né? Então, você começa com uma frase e ele vai procurar qual seria ali a melhor próxima palavra, vamos dizer assim, né? Só que ele faz isso com um algoritmo interessante, né? Porque se ele sempre procurasse a próxima palavra baseada naquela que fosse estatisticamente que aparecesse mais vezes, por exemplo, que ele foi treinado com quase 70 bilhões de livros, né? Com 400 bilhões de tokens tirados da internet, então praticamente está a internet inteira ali. Se ele fosse fazer isso e usar sempre a mesma palavra, ele daria sempre a mesma resposta, né? Mas assim como a gente, o ser humano, a gente não fala sempre igual, né? A não ser que a gente esteja lendo, né? Então ele tem um parâmetro lá que tecnicamente chama de temperatura, que mais ou menos configura essa criatividade ou aleatoriedade aí da conversa, né? Então basicamente é isso, né? Ele foi treinado com bastante, a gente pode dizer até que quase todo conhecimento humano, né? E ele fica ali procurando complementar as frases. Isso deu
a essa ferramenta características muito assim, notáveis, específicas, né? Especiais até, eu diria. Porque muita gente está aí admirada, né, com o ChatGPT, e até remetendo a um comentário que o Jeff fez no início, né, preocupado excessivamente com aspectos quase humanos que ele tem. Por quê? Porque ele aprendeu com um jeito que a gente se comunica, né? E a linguagem é talvez a melhor ferramenta que a gente tenha para transmitir conhecimento, por isso que a humanidade avançou, né? Por causa da destreza manual e a linguagem. Então, é a melhor maneira de eu compartilhar com você o meu jeito de pensar, o que eu estou pensando. Então, como ele foi treinado com a linguagem, ele se aproxima muito, quase com o nosso mecanismo mental, vamos dizer assim, né? E até eu sempre chamo a atenção, por que esse algoritmo funciona, né? Carol deve lembrar que isso foi tudo baseado em mecanismos de atenção, que a gente fala, que mantém o contexto, né? Então, por que funciona? Eu estou aqui falando com vocês de futebol, eu não vou, no meio da frase, falar de legume, verdura, frutas, né? Perde o contexto. E outra, porque a linguagem ela tem uma estrutura gramatical, né? Eu não posso falar aqui eu, bola, um sujeito, objeto. Falta um verbo para transmitir a ideia, né? Eu furei uma bola, eu comprei uma bola. Então, como a linguagem ela é, entre aspas, bem comportada, né? Matematicamente, a gente diz que ela tem um decaimento estatístico, né? E ela tem uma estrutura, que é a gramática. Então, por isso que isso aí funciona. E, às vezes, as pessoas ficam admiradas, porque muita gente fala, se você conversar com o ChatGPT 40 minutos, ele começa a ficar mais íntimo, que é um comportamento humano, né? Você não vai no avião conversar com a pessoa do lado e começa a falar da sua vida pessoal. Mas depois de 40 minutos, você já começa a falar da sogra, né? Começa a ter um diálogo, né? Exato. Desculpe, a resposta é um pouquinho mais longa. Imagina. A gente sabe que o ChatGPT ele é praticamente o primeiro chatbot, por assim dizer, dentre outros, mas tem alguns muito semelhantes, muito similares, que vieram um pouco antes, que as pessoas às vezes podem um pouco se confundir. Então, como a gente pode entender que o ChatGPT ele é diferente de outros assistentes virtuais, como a Siri, a Alexa ou o Google Assistente? A gente tem o Bard do Google, tem o AutoGPT, que é o mais novo rival, né? Só que o ChatGPT acho que já está na 4ª versão. Então, como a gente pode entender a diferença entre eles? Posso começar dessa vez, Carol? Pode falar. Tá bom. Bom, o que a OpenAI fez, como a Carol falou lá atrás, foi a empresa que criou o ChatGPT, baseado no GPT-3, né, que, na verdade, foi feito o GPT-3.5. Agora é o GPT-4, que trabalha multimodalmente, como a gente fala, multimodal. Então, você pode colocar uma figura, você pode pedir para ele gerar uma figura, você pode colocar uma figura e conversar com ele através não só de texto, né? Mas ele teve assim, o ineditismo de ser um modelo muito grande, né? No início, até essa tecnologia se chamava NLG, que era Geração de Linguagem Natural, Natural Language Generation. Hoje já se fala em Large Language Models, né? LLMs, e até se fala em modelos fundamentais, né? Fundamental Models. Mudou um pouco a nomenclatura, mas justamente por causa disso. Então, para encurtar a resposta, teoricamente, quem estudava esses modelos de linguagem, inteligência artificial, diziam que os modelos saturavam até um certo número de parâmetros. O pessoal fala, a partir daqui você não tem um avanço considerável. O que, resumidamente, a OpenAI fez, e aí a Microsoft tem um papel muito importante nessa parceria, que começou lá em 2023, onde a gente falou, toma o data center, né? A gente deu todos os recursos computacionais para eles, porque os fundadores da OpenAI sempre falam, o dinheiro a gente conseguiria em qualquer lugar, mas mesmo com dinheiro vindo de venture capital, eles talvez não conseguissem comprar os recursos computacionais que são gigantescos, né? Então, o GPT-3, por exemplo, ele tem quase 1 trilhão de parâmetros, né? O GPT-4 não foi divulgado ainda, mas se estima que seja em torno de 5 trilhões de parâmetros. Então, a infraestrutura computacional para fazer isso é muito massiva e intensiva, né? Foi aí que a Microsoft entrou nesse acordo. E o que aconteceu? Aconteceu o que ninguém esperava. Falaram, não, esses modelos saturam. E saiu do outro lado um negócio inesperado. Então, o ineditismo da OpenAI
é que os cientistas de inteligência artificial ainda estão assim, admirados, tentando entender algumas coisas que acontecem, né? E que não teriam até explicação. Eles falam, mas eu treinei ele a fazer as 4 operações, como é que ele está resolvendo problemas? Então, já se está fazendo a traceability, né? O rastreamento para entender como a máquina chegou naquele raciocínio. E aí, estão percebendo as teorias mais prováveis aí que a máquina criou seu próprio modelo. Ela aprendeu com a gente a criar modelos também. Desculpe, Carol, outra resposta longa. Não, que isso. Estava pensando aqui em falar sobre os pós e os contras, né, que eu estava me preparando aqui, que o Jeff comentou, acho que daria para passar alguma informação também sobre isso. Sim. Não, a gente só queria entender um pouquinho melhor, assim, obviamente que o ChatGPT não é uma Siri, não é uma Alexa, né? Mas como o ChatGPT se difere desses, assim, um ponto específico, assim? Então, Jeff, eu acho que parte dessa resposta é bem no início, né? A Siri e a Alexa, elas foram treinadas, são modelos de machine learning também, com algum tipo de conhecimento, né? Para começar, a quantidade de conhecimento que foi treinado, esses modelos grandes de linguagem, pela OpenAI, é absurdamente grande, né? Como eu falei, são 70 bilhões de livros, toda a Wikipedia, 480 bilhões de tokens tirados da internet. Então, você tem praticamente toda a internet ali. Uma das primeiras frases que eu ouvi a respeito disso, que assim me chocou um pouco, que eu falei, achei um pouco pretensiosa, era: a máquina sabe tudo. Eu falei, poxa, peraí, né? Sabe tudo? Mas realmente, quando a máquina começou a ser aprovada em exame de advogado, exame de ordem médica, exame MBA, né? Como vocês já viram aí, né? Ela passou em vários exames. Qual é o ser humano que consegue isso, né? Você vai ser advogado, tem que se formar para passar numa OAB, né? Então, se você for ver, quase todo o conhecimento da humanidade está ali mesmo, né? Quando eles falam a máquina sabe tudo, não é uma pretensão, é uma realidade. Então, se você olhar só pela massa de dados que foi treinado, sem entrar em características técnicas como esse modelo que a Carol comentou, né, de transformação, que são modelos que mantêm a atenção no contexto, são modelos revolucionários de inteligência artificial e diferentes. Se a gente pegar só a quantidade de dados que foi colocada ali, já dá um diferencial muito grande, né? Eu não estou conversando com a internet, estou conversando que alguns desses assistentes estão buscando informação em tempo real da internet. Então, você pode dizer, elas também têm toda a internet, né? Mas a maneira como a interação se dá, em termos de contexto, em termos de raciocínio, por exemplo, eu posso falar para ela, resolva um problema, né? Um assistente desse que só está consultando a internet, ele vai procurar essa resposta. Se ele não achar, ele não sabe. E essa tecnologia de LLM, ele desenvolve o raciocínio e resolve o problema, né? Como está sendo feito aí os assistentes nas escolas, né? Olha, eu sei fazer as operações, baseado nisso eu sei resolver uma equação. Não precisa estar isso em lugar nenhum da internet para ele buscar e achar, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês dois. Talvez seja uma dúvida que muita gente tem. Vocês falam de machine learning, que é o aprendizado de máquina, e as redes neurais. Qual a diferença desses dois termos, né? Eles são bem técnicos, acho que grande parte de nós tem essas dúvidas também. Eles se relacionam em algum nível? Como que isso está interligado? Como que funciona? Vai lá, Carol. A parte do aprendizado de máquina é o conhecimento do que ele tem do algoritmo, que ele vai entendendo e vai aprendendo, vai se aprimorando, né? E a rede neural já é meio que uma categoria voltada para o entendimento do cérebro, da parte mais neural do ser humano. Eu acredito, aí até o próprio Hannah, que entende um pouco mais disso aí, me corrige, eu acho que eles se intercalam ali, só que cada um tem um pouco de categoria específica. Um é aprendizado de máquina, né? Ele entendeu o código, entendeu como funciona. Na próxima, ele já tem uma quantidade de dados, né, para chegar no nível de granularidade para ele conseguir se evoluir. E aí a rede neural é já mais o conhecimento dentro da parte humana, né, teoricamente. Perfeita a explicação. E aí, André, assim, a inteligência artificial ela é dos anos 50, né?
Então, lá no início, o pessoal tentou replicar como o ser humano pensava, né? Então, começou-se aí com decisão. Então, por exemplo, você é um cara que avalia um carro usado. Então, a gente quer fazer um modelo aqui de inteligência artificial que faça isso. O que a gente faria? Deixa eu ver como é que o André toma uma decisão. A pintura está boa, o estofamento está bom. Então, foi muito copiado em modelos de decisão, árvores de decisão, que a gente fala aqui. Num segundo momento, se tentou fazer, as redes neurais são bem antigas, né? Copiar mais ou menos como o cérebro funciona, né? Então, você tem lá as sinapses que ligam os neurônios, então foi atribuído ali nós, que seriam os neurônios, e a ligação entre esses nós com pesos, né? Então, você faria através de recompensa, quando a máquina resolvia um problema com aquele caminho, aqueles pesos eram reforçados. Então, eu diria assim, que era uma maneira de, entre aspas, o que o pessoal achava que simularia o comportamento do cérebro. Quando a internet começou nos anos 90, houve uma explosão que eu diria que é chamada de força bruta, né? Que é o machine learning, que era assim, dá muito dado aí para um algoritmo que ele vai achar padrão. E ele acha, né? Então, por que alguém vende mais sorvete numa segunda-feira às 3 da tarde? Não sei, deve ter uma explicação psicológica por trás, mas o algoritmo vai lá e encontra um padrão como esse daí. Então, o machine learning é meio que uma força bruta, né? Que o ser humano não tem capacidade de, com esses bilhões de dados que a gente tem hoje, muito mais, na verdade, né? Disponíveis, de achar esses padrões. Então, a aprendizagem de máquina seria mais ou menos isso. E agora, nesses modelos, houve uma combinação dos dois. Então, a gente tem redes neurais treinadas com muitos dados, né? Com modelos que aproveitam um pouquinho de tudo que foi feito historicamente aí na área de inteligência artificial, né? Mas são, como a Carol colocou, explicou bem lá, os modelos de transformação são modelos que têm treinamento, que têm rede neural e que são treinados com uma quantidade gigantesca de dados, né? E com feedback humano, isso é muito importante, né? A gente até esqueceu, hein, Carol, de falar, né? Porque assim, a máquina aprende, mas ela aprende coisa errada também, né? Todo mundo sabe disso, a internet está cheia de coisa errada. Então, quando, já entrando num dos assuntos aí que o Jeff comentou, né? É bom, é ruim? É lógico, se ela está aprendendo com a internet, está aprendendo coisa errada também, né? E aí entra muito do ser humano de falando isso aqui não, e botando esses limites, né? E aí, quando eu vejo muito essas críticas, né, a essa tecnologia, a Carol falou lá no início, né? Foi no fim do ano passado. Gente, não tem nem um ano ainda, né? A gente está criticando uma tecnologia que não tem nem um ano. Eu trabalhei no início da internet, ninguém nunca imaginou que a gente ia ter comércio eletrônico na internet, nunca imaginou que a gente ia ter vídeo stream na internet. Então, assim, a internet levou décadas para chegar no que é hoje, né? A gente está querendo condenar uma tecnologia, que eu digo alguns, né, estão querendo condenar uma tecnologia que não tem nem um ano, né? E é uma tecnologia que em um ano já mostrou que o potencial dela é maior do que o da própria internet, né? Sim, exatamente. Daqui a 5, 10 anos deve ser uma coisa... Já é fantástico hoje, né? Imagina daqui a 5, 10 anos o nível que isso vai estar. Cara, foi uma verdadeira aula, hein, Jeff? Eu estou aqui de queixo caído. Muito, muito boa explicação. Ótimo, fantástico mesmo. Obrigado pela explicação. E vocês tocaram num ponto que era até uma dúvida que eu ia tirar com vocês, que é sobre limitações, né? Limitações, desafios, como é o desafio do modelo aprender coisas erradas, né? Porque, no fim das contas, a internet tem de tudo. Como que isso é feito? Existe um modelo que regula o modelo? Já estamos nesse nível, quando a gente fala de AutoGPT, é um pouco disso, né? Que acontece, mais ou menos, acredito eu. Ou não, acaba tendo que ter uma moderação humana mesmo, manual. Aí, como é que é essa moderação? Ela é a partir das informações que o modelo vai ser alimentado, ou é o resultado que é moderado? Posso falar um pouco, Rona? Tem as desvantagens, né? Assim como tem as vantagens, né, dele ser, por exemplo, o chat GPT ali, ele tem a vantagem de ter uma resposta rápida, personalizada, te apoiar em diversas tarefas. Ele tem essas desvantagens aí de vulnerabilidade, principalmente a questão ética, né, que você comentou, de alguém
falar alguma coisa errada, ou, como o Ronan comentou, ter que ter uma ação humana, né, para entender e falar, não, isso aqui é ok até aqui, o que ele disse, mas essa parte não. Então, sempre vai ter uma melhoria, tanto no chat GPT ali, quanto na parte de machine learning, vai sempre tendo uma melhoria do procedimento, porque sempre vai haver vulnerabilidade de segurança. Então, hoje, com o chat GPT, mesmo com o Auto GPT evoluindo aí para as novas versões, ele tem essa preocupação de vulnerabilidade de segurança, porque ele é limitado por inteligência artificial. Então, ele pode cometer erro, porque ele está sendo manipulado e, às vezes, e muitas vezes, principalmente para as pessoas que estão testando ele, por usuários mal intencionados, né? Até o próprio Bard, que lançou aí do Google recentemente, e as novas versões, sempre tem alguém testando ou fazendo algumas perguntas capciosas para ver como vai ser o comportamento, né? Ou do chat GPT, ou de algumas funcionalidades de algoritmos de machine learning. Então, a gente tem tanto a vantagem quanto a desvantagem aí como principais dores, né, dessa evolução, que a gente sempre vai evoluindo de alguma forma. Então, a parte ética, a gente pode também ter isso relacionado vulnerabilidade, segurança e a parte ética em situações que essa parte de privacidade e segurança é importante, né? Então, como os serviços bancários, assistência médica, a gente tem que sempre se preocupar com isso. Então, assim, tem gente que tem muita preocupação, olha, vai acabar o emprego, né, de quem trabalha com isso, ou essa evolução aí vai acabar com o emprego de muita gente, sempre vai ter um envolvimento, né, humano para fazer algum tipo de validação, porque isso aí vai evoluindo com o tempo, né? Eu vou pegar o comentário final da Carol, com relação a isso, vai perder o emprego. Imagino que a gente vai chegar nesse tema aí já já, né? Mas, assim, eu cada dia aprendo uma situação nova que mostra para a gente que isso não vai acontecer, né? Recentemente estava vendo uma palestra de ChatGPT, uso desse tipo de tecnologia na educação, e um professor lembrou, olha, vocês lembram que a calculadora já foi proibida nas universidades? Eu nem lembrava disso, né? Mas eu me lembro do meu pai falando bastante, poxa, com esse negócio de calculadora ninguém mais vai saber fazer conta, né? E ele criticava bastante. E tem um artigo na revista Wired, né, que é uma das revistas mais prestigiadas aí na área de TI, que ele conta que lá nos anos 80, 90, quando foi inventada a planilha eletrônica, né, o contador, eu não sei se alguém aqui teve algum parente contador nessa época, eu tive um tio, e eu me lembro que era criança e adorava ir na casa dele porque ficava brincando naquela calculadora que imprimia naquelas tiras, né? E as contas eram feitas à mão, né? Era na mão, na calculadora, naquela que imprimia, né? E aí esse contador falou o seguinte, que ele recebeu um trabalho e falou, poxa, eu vou testar, fazer esse meu trabalho que eu levaria aí 3 dias no final de semana, numa planilha eletrônica. E ele fez em 4 horas. Aí ele falou, caramba, e agora? Como é que eu vou falar para o cliente que eu já acabei? O cliente não vai nem querer pagar o que eu vou cobrar, porque eu já fiz. Aí o que ele fez? Ele guardou o trabalho e entregou só no dia que ele terminaria manualmente, né? Ele falou, nossa... Aí ele ficou maravilhado com isso. Ele falou, caramba, como que vai facilitar a minha vida? Então, eu acho que usar outros exemplos da Revolução Industrial, às vezes, não tem esse efeito, porque muita gente fala, mas é uma tecnologia, é uma ferramenta avançada e tudo. Então, vamos usar exemplos de tecnologia avançada, né? Internet, tudo que a gente faz de comércio eletrônico, compra de passagem aérea, planilha, editor de texto, né? Tudo isso é tecnologia digital que trouxe para a gente e não tirou emprego, né? Logicamente, vai haver adaptações, né? Sempre há, né? Aposto que nenhum aqui fez curso de datilografia, na minha geração todo mundo fazia. Eu não fiz. Rebelde, né? Mas, assim, as coisas mudam, alguns empregos mudam, mas a máquina tirar emprego do ser humano é complicado, né? E aí, só complementando a resposta da Carol, com relação a isso, uma dos assuntos que hoje mais chama atenção é o que é chamado de prompt engineering, que é a engenharia de prompt, que é como você conversa com a máquina. Porque, como ela falou ali, as perguntinhas capciosas, e brasileiro é muito bom nisso também, né? De ser capcioso em perguntas, né?
Então, a gente tem que nunca pegar um prompt, ou uma pergunta do usuário, e jogar para o algoritmo, né? A gente tem acompanhado vários clientes aqui, a gente fala, meu Deus, não faz isso, né? Porque o usuário vai abusar de maneiras que a gente nem imagina, né? Basta ver o tanto de fraude bancária que a gente vê cada dia uma nova aí, né? Então, você tem que pegar esse prompt do usuário e tratar ele, né? Através de processos que a gente chama de grounding, né? Isso se chama meta-prompt, né? Então, você pega o que o usuário está falando e fala, deixa eu ver o que ele quer aqui. E o Bing, né, tanto no celular quanto na web, ele mostra exatamente isso. Quando você faz uma pergunta para o Bing, ele bota embaixo assim, procurando isso, ou seja, eu estou fazendo isso, né? Eu entendi do que você quer isso daqui. Né? Outro dia eu perguntei para ele assim, por que eu devo comer cúrcuma, né? Tá todo mundo falando isso. Ele já falou assim, buscando benefício da cúrcuma, quer dizer, ele entendeu o que eu queria. Mas se eu tivesse feito uma pergunta errada, ele ia falar, opa, aí não. Eu vou procurar isso aqui, não isso aí que você falou. E André, aí para a sua pergunta, é tudo manual hoje, né? Porque a ética é um conceito cultural também, né? Então, é a gente que vai lá e mostra para a máquina isso aqui sim, isso aqui não, né? Porque se deixar ela fazer muito sozinha essa parte, através de informação da internet, a gente sabe o que vai acontecer, né? A Microsoft mesmo já teve problemas no passado aí, com chatbots que o pessoal acabou ensinando coisa muito errada, né? E vocês tocaram num ponto interessante sobre a parte profissional, né? Sobre, será que vou perder meu emprego para o ChatGPT, agora vai ser tudo resolvido chatbot e tal. E aí a gente vai mostrar o outro lado, né? O lado positivo de ter o ChatGPT. Nós vemos que após o ChatGPT ele ficar em evidência, muitas outras empresas, elas meio que surfaram, né, essa onda, já se adequaram, fizeram a sua própria inteligência artificial. Nós vemos alguns sites, por exemplo, como o próprio Canva, que ele é focado mais na parte de design, então você consegue ali criar textos, né, tem um recurso semelhante ao ChatGPT. Hoje tem inteligências artificiais que podem criar a sua própria landing page, criar o seu vídeo, roteirizar, imitar a sua voz, gerar artes digitais únicas, converter o seu texto em imagem e muitas outras. E aí, Carol, gostaria de te perguntar, como que essas inteligências e o próprio ChatGPT podem ser usados para melhorar a eficiência e a produtividade no ambiente de trabalho? Boa pergunta, Jeff. Eu acho assim, tudo tem que ser testado e usado com muita cautela, porque, como o Ronan bem comentou, é uma ferramenta nova, muito recente. Então, assim, está sempre melhorando. Não tem como a gente simplesmente colocar uma pergunta no chat GPT e ele dar aquela resposta, você pegar para si e falar assim, é isso que vai resolver o problema, sem fazer o troubleshoot correto. Então, assim, tem que entender, né, a linha tênue de você realmente utilizar a ferramenta da melhor forma, ele ainda está evoluindo, e você conseguir trazer isso para o seu time para te apoiar. Vou te dar um exemplo prático. A gente tinha um troubleshoot aqui dentro do time para resolver um problema que ninguém estava conseguindo resolver, nível 3, chamada aberta da Microsoft, inclusive. Falei, gente, estressamos o máximo. Quer fazer para pergunta do chat GPT só para testar? Ele deu uma resposta com base no meu conhecimento, 23 anos de carreira. Falei, gente, não faz o mínimo sentido. Porque essa resposta, ele pegou um overview de tudo na internet e falou assim, faz isso aqui, não faz sentido. Então, assim, tem que saber trabalhar de acordo com a ferramenta, né, em conjunto, para você se beneficiar, mas também tendo aquela inteligência de ter uma bagagem de experiência e falar assim, cara, isso faz sentido, isso não, conseguir separar algumas coisas. Porque tem uma geração nova que escreve, vai querer resolver as coisas só pelo que está escrito ali nele, talvez não vai dar muito certo. Mas a gente pode saber trabalhar com as ferramentas para nos beneficiar, porque a evolução da tecnologia, como o Ronan bem disse, né, a gente tem que se beneficiar e conseguir trabalhar junto. Só tomando esse cuidado aí, que não é tudo escrito na pedra do que ele escreveu ali, é o que vai resolver tudo. Perfeito, Carol. O Jeff, uma analogia que a gente usa aqui, eu acho que, assim, dizer como se beneficiar, eu sempre falo, toda vez que eu acho que eu estou, já vi de tudo, aparece alguém com mais uma aplicação
né, para essa tecnologia. Eu me lembro que logo quando isso saiu, cada dia era uma novidade, né? E alguém falou assim para mim, olha, fala os ingredientes que você tem, que ele diz o prato para você fazer. Eu falei, caramba, eu vou surpreender minha esposa aqui, né? E é impossível, ela cozinha super bem. Mas eu realmente já fui ali testar, eu falei, eu tenho isso, me deu até a fotografia de prato, né? Dos pratos já prontos. Então, assim, o limite é a nossa criatividade, mas eu acho que os copilots que a Microsoft tem lançado dão muito essa linha, né? Que é a produtividade mesmo. Então, você imagina, eu não sei o quanto vocês já viram aí o Copilot, mas eu pego um texto para ele, então um texto qualquer, e falo para o Copilot lá do PowerPoint, falo, faça uma apresentação com 5 slides com tema verde, baseado em florestas, porque o tema é sustentabilidade, usando esse texto. Aí ele vai e faz. E aí, como a Carol colocou, eu vou lá revisar, né? Mas o que eu faria em, sei lá, 1 hora, eu vou fazer em 10 minutos, né? Que é a analogia que eu falei da planilha, né? Antes eu ia fazer lá o meu imposto de renda, ia ficar lá com a calculadora na mão, né? Fazendo as contas. Hoje você preenche um programinha lá, você não soma nenhum número mais, né? Ele é todo somado automático. Então, o tempo que você levaria fazendo imposto hoje, você faz em muito menos tempo. A ideia é essa. E o próprio nome Copilot, eu acho que já diz isso, né? Quando você entra no avião, você vê lá 2 pessoas, né? O piloto e o copiloto. Mas tem um botãozinho lá no avião também que se chama Autopilot, não sei se vocês sabiam. O piloto automático. E dependendo da categoria do aeroporto, dos instrumentos, ele aperta ali, o avião pousa sozinho. O piloto pode soltar tudo lá, ele pousa. Não é isso que a gente quer com essa tecnologia. A gente quer um copiloto, não é um piloto automático, né? Seria muito arriscado e pretensioso achar que a tecnologia ia fazer tudo, né? Para a gente, você tem que dar uma revisada lá, até porque tem questões que passam além do aspecto técnico, né? Que são questões éticas, que dependem de juízo, de culturas, né? É complicado, né? Pode seguir, André. Você tocou num ponto aí muito interessante sobre Copilot, né, o copiloto. Eu confesso que eu já usei, não, eu uso, né? Sou programador também, não largo o código nunca, então já usei alguns copilots, né, como o do GitHub, tem o da AWS também, tem vários. Né, e realmente é um negócio fantástico. A produtividade da gente ela cai de horas para uma fração de hora ou até minutos, dependendo do que você precisa fazer. Agora, trazendo isso para o lado da acessibilidade, como que a gente consegue aplicar toda essa tecnologia para promover a inclusão digital? Inclusão digital de pessoas sem acesso à tecnologia ou pessoas com alguma deficiência. Aí eu já fico imaginando aqui, plugar alguma interface como me fugiu o nome que tem no Windows, que atende comando de voz também. A gente falou da Siri, falou da Alexa e tem o do Windows. Cortana. Tem mais, Cortana, valeu. Cortana. Até do Halo e eu não lembrava aqui, né? Mas como a gente pode... Eu já estou aqui imaginando uma loucura, tipo, vamos plugar o chat GPT de alguma forma ali para um programa no meio para fazer a interface texto-voz para ajudar pessoas com deficiência visual em alguma atividade da rotina. Né? A gente consegue chegar nesse nível? Sim, o que vocês já acham? pensaram nisso, André? Você que é desenvolvedor, teve recentemente o nosso evento, né, de desenvolvedor, vamos ter o Insights, né, a partir de amanhã, e uma das novidades era essa, né? Você vai ter Copilot agora até para o Windows, né? Então, você vai chegar ali no Windows e falar, eu quero ficar 1 hora de foco aqui, né? Aquele focus time, sem nenhuma interrupção. Ele vai lá e faz toda a configuração para você no Windows, né? Agora, assim, com relação à acessibilidade, isso já era uma preocupação que a Microsoft sempre teve, né? Eu não sei se vocês já viram, a gente usa muito quando você está dando uma apresentação, você pega o PowerPoint e liga ali as legendas automáticas que ele vai gerando, através de inteligência artificial, legenda em tempo real, em qualquer idioma, né? Então, muitas vezes eu faço isso para uma pessoa que é surdo, né? Ou então está
com dificuldade por algum momento, porque o problema de acessibilidade ele pode ser temporário, né? Você cai, quebra as duas mãos, você não vai conseguir usar o celular, vai ter que ser comando de voz também, né? Então, você tem as legendas, mas eu uso às vezes para tradução. Então, eu estou falando aqui em português com alguém em outro lugar e eu não sei falar a língua dele e ele gera a legenda automática lá para mim. Mas eu acho que essa tecnologia tem um outro aspecto para a gente, que você comentou aí, que é o gap digital, que é enorme. Por quê? Você que é desenvolvedor sabe disso. A maior parte da documentação, que hoje os melhores empregos são na área de tecnologia da informação, você sabe disso, as pesquisas mostram, né? É onde tem mais vagas abertas que não são preenchidas, onde estão os melhores salários. Só que toda a informação de capacitação, formação, na sua grande maioria está em inglês, né? Então, a gente aqui no Brasil ainda tem esse problema, né? Que você primeiro tem que treinar a nossa mão de obra do futuro em inglês para depois capacitar em tecnologia da informação. Com essa tecnologia, não tem mais isso, né? O ChatGPT não foi treinado em português, né? Você conversa com ele em português, mas ele fez a tradução ali e buscou a resposta para você, né? Então, é uma oportunidade enorme que a gente tem A Índia fez um programa lá que já mostra isso, que você conversa com voz, com o governo. Então, pessoas que não sabem escrever conversam com o governo por voz. Como é que eu consigo um financiamento aqui para o meu sítio e tal? Então, não só você leva acesso à política pública para pessoas que numa interação mais fácil, né, através de linguagem natural e tudo, mas também essa questão do inglês aí que a gente acaba pulando aqui para nós brasileiros. Né? Muito Até interessante. complementando, desculpa, Jeff, te interrompendo, só complementando o que o Ronan bem comentou sobre acessibilidade, e respondendo a pergunta do André, tem muita coisa da Microsoft também de acessibilidade, inclusive da produtividade do Teams, que você consegue descobrir pelo status da pessoa se ela tem algum tipo de nível de acessibilidade ali, se ela é uma pessoa cega, se ela não... Porque, por exemplo, você pode ligar para uma pessoa que é muda, você vai ter que responder pelo chat, e aí não tem como você chamar ela no Teams e ela não te responder, e você não saber se ela é muda. Então, já teve alguns problemas que a gente testou nesse nível aí de acessibilidade, que aí teve um programa de um dos MVPs mulher, inclusive, que passou por essa melhoria no Teams. Então, tem até o nível de acessibilidade de saber no Teams se a pessoa é surda, muda, para saber o método de comunicação que vai ser feito, e também de muitas coisas com o Power Platform, que ajuda a muita parte de produtividade. Você vai, faz alguma coisa, faz uma leitura, faz um comando de voz, e ele já faz todo o processo de forma automática. Além do que você bem comentou do Canvas, eu lembrei aqui, ele tem hoje o Microsoft Designer. Então, hoje, você for lá no Microsoft Designer, você digita, eu quero a foto de um Spitz alemão de óculos dentro de um data center, que eu já fiz esse teste. Ele vai lá e vai gerar uma imagem de alta definição dessa forma, do jeito que você pediu. Então, tem várias formas de você usar a inteligência com os recursos da Microsoft e essa parte de acessibilidade, só para complementar do que eu tinha de informação. Sim. Não, eu ia até comentar na hora que eu estava fazendo a fala ali, que a Adobe mesmo, né, criou recentemente o Firefly, se eu não me engano, e que você consegue também fazer um monte de coisa em vários programas, né, não só no Photoshop, mas no Illustrator e outros, você consegue fazer muita coisa. E aí, sabendo de tudo isso, perguntamos, qual é o futuro do ChatGPT e como vocês veem essa evolução nos próximos anos? O que eu sempre, quando eu falo aí sobre essa tecnologia em público, eu falo assim, esse momento não é mais um, né? Então, há muito tempo a gente já vem falando, vivemos na era da inteligência artificial, estamos na era da inteligência artificial. E eu vejo essa frase de novo, assim como eu vi a primeira vez, eu falei, não, mas a gente já está nisso há algum tempo já, né? Mas é um momento muito diferente. Por quê? Porque a gente está interagindo com a tecnologia de uma maneira nova, né? Que é a linguagem natural, que é o jeito que eu falo, e mais, o jeito que eu falo no meu nível de educação, no meu linguajar. Um exemplo que eu sempre uso em apresentações
é o seguinte, você pega ali no Bing, por exemplo, no ChatGPT, e fala assim, crie um anúncio de emprego para um programador Python como se fosse um mano da quebrada. Depois faz a mesma pergunta, crie um anúncio de emprego para um programador Python como se fosse uma senhora de 90 anos. Então, o primeiro ele vai falar, e aí, mano, tudo firmeza? Cole no nosso bonde aqui, venha ser um programador Python. É muito engraçado o texto que ele cria. E o segundo é, olá, querido, aqui é a vovó e tal. Então, essa possibilidade de interagir com a tecnologia usando o jeito que a gente fala e o seu jeito, não só a linguagem natural, ter uma personalidade, se é que a gente pode dar esse atributo, é uma maneira inovadora de interagir com a tecnologia. Por isso que o Bill Gates, lá no blog dele, ele falou, nós estamos diante de uma nova revolução, né, como foi a interface gráfica. Antes da interface gráfica, só técnico interagia com o computador. Ninguém usava computador. Não tinha ícone. Você tinha que saber os comandos. Apagar um arquivo era um comando. Aí depois você arrasta ali um documento para uma lixeira, todo mundo sabe o que é isso, né? Todo mundo usa celular apontando, botando o dedo na tela. Ninguém sabe comando, né? Então, imagina agora você conversar. A gente já estava conversando, como vocês falam aí, né? Eu entro aqui em casa e fico falando com a minha assistente aqui o tempo inteiro. Até quando eu chego no hotel é muito engraçado, né? Que eu fico, Alexa, que horas são? Alexa, meu Deus, não trouxe. Agora você imagina você... Teve até relato de uma criança, né, que ficou fazendo lição de casa, perguntando para o assistente, né? Meu neto fala, velho, ele aprendeu, foi muito engraçado ver a evolução dele conversando com o assistente e aprendendo a falar. Eu vejo como algo muito benéfico essa evolução aí do ChatGPT, sempre tomando muito cuidado aí com muita coisa na internet, mas com certeza é uma nova revolução aí da parte da internet, da parte da tecnologia, né? Eu com não tanto tempo quanto o Rona, mas desses 23 anos aí vi algumas evoluções. Então, com a parte de cloud computing, com a parte de inteligência, mesmo sendo do passado, mas com a nossa abertura de conseguir construir novos ambientes com um preço bem menor, mais acessível, com a parte da nuvem. Então, eu vejo isso muito benéfico para as pessoas. A gente tem uma proximidade maior, né? Como o Ronan bem comentou, antigamente as pessoas não conseguiam ter o próprio computador, né? Não tinham muito envolvimento com o computador, né? Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma rede social, todo mundo tem o envolvimento com marketing digital, principalmente, né? Quem não é ponto .com é ponto fora, então quem tem o próprio negócio sempre vai ter um e-commerce. Então, essa evolução, né, dentro da parte da indústria, eu acho que é muito importante. E a gente tem que ir evoluindo junto, né? A gente não pode ficar para trás, senão a gente é engolido aí pelas novidades e sempre está se atualizando aí. Eu acho que é muito importante. Eu brinco dizendo que a gente estuda 4, 5 anos tecnologia para descobrir que vai ter que estudar mais um monte de anos aí até o fim da carreira e sei lá. O importante é saber que vai ter que estudar para sempre, né? Senão... Esse tempo que a gente está falando sobre ChatGPT, já provavelmente saiu alguma coisa nova e o que a gente pode estar falando aqui já é obsoleto, né? E é legal que às vezes a gente procura algumas coisas na internet, tem, assim, post de blog da galera viajando, assim, nas possibilidades, né? É uma criatividade, assim, sem fim. Bom, chegamos ao fim do nosso quadro e agora vamos falar sobre o Voltec. O Voltec é um quadro em que trazemos assuntos mais para perto do turismo, dos profissionais e personalidades do mundo tecnológico. Como a gente está falando de inteligência artificial, a inteligência artificial está remodelando a forma como a gente reserva as nossas viagens. Grandes nomes da indústria, como o Expedia, eles já estão experimentando com a IA formas da gente fazer reagendamentos ou cancelamentos de viagens, tudo de forma automática, reduzindo o custo, melhorando a eficiência operacional também, né? Fora a acessibilidade aqui, que se os dois professores, vamos dizer assim, disseram aqui sobre acessibilidade e inclusão digital também, né?
Então, assim, para mim, o futuro das viagens promete ser algo emocionante. Exatamente, André. E a gente está chegando ao final do nosso voo e nós temos uma pergunta final para vocês, né? Qual é o papel do chat GPT na automação de tarefas e no atendimento ao cliente no mercado de turismo? E aí a gente pode citar exemplos, por exemplo, ajuda na compra de passagens, na escolha de roteiros, a encontrar a melhor época para viajar em determinado país, facilitar serviço de check-in, check-out. Como vocês veem essa automação? Bom, Legal. Posso começar aqui, Rona? Você finalize. Bom, eu imagino que seja muito benéfico, principalmente para a compra de passagens, porque, principalmente avião, né, tudo é muito complexo, com a parte de compra de viagem, principalmente para fora do país, compra de viagem de trem, sempre tem alguma informação ou de chat GPT, ou de um assistente que vai falar para você, tem essas opções, isso é mais fácil para você, ao invés de você ter que conversar com alguém no telefone, ou ter que acessar uma informação, ter que ver um e-mail, ter que ler uma documentação. Então, essa informação, principalmente em compra de viagens, o que você bem comentou, Jeff, de roteiros, né? Olha, vou para a França, eu preciso saber quais são os melhores lugares ou os lugares importantes para viajar e quais são os pontos turísticos num raio de 5 quilômetros, porque eu vou estar somente de bicicleta, ou o que eu posso fazer somente nesse bairro, porque eu não vou sair desse lugar. Então, várias informações. E a gente já usa, né, a inteligência artificial, a parte de machine learning, com algoritmos avançados aí de análise preditiva, há muito tempo com o Waze. E muita gente não sabe disso, né? O Waze, no final das contas, ele é uma análise preditiva. Lógico que ele é populado, né? E ele é feito a ingestão dos dados em tempo real pelos próprios usuários. Então, as pessoas veem um problema de um policial, de algo no trânsito, e ele vai computando e enchendo a base de dados dele, ele vai fazendo o algoritmo, né, de vários pontos e faz uma análise preditiva para levar quanto tempo ele chega no destino. Então, tem diversas informações ali, usando a inteligência artificial. Então, o próprio Waze faz isso para ajudar. Então, eu vejo muito benéfico aí para a área de turismo, essa parte de inteligência artificial, o Copastur sempre evoluindo, como muito evoluiu, principalmente na quarentena, vocês foram, se não a melhor, uma das pioneiras aí que evoluíram muito na época da quarentena. Então, com certeza aí essas tecnologias que vão avançar ainda mais que vocês têm feito de entrega aí da parte de turismo, com certeza. E um dos primeiros exemplos que eu fiz aí dentro daqueles que, com o ChatGPT, que iam me sendo sugeridos, foi um roteiro de viagem, né? Que eu falei, olha, eu tenho só 5 dias em tal lugar, como a Carol falou, me faça um roteiro assim, assado. E aí, com o tempo, eu ia evoluindo, falando assim, coloca restaurante, eu sou vegetariano, para ir vendo o que ia sendo feito, né? Mas eu diria que essa capacidade de conversar com o cliente de uma maneira, usando o mesmo jeito que ele fala, né, com personalidade e usando a linguagem natural, criam aquelas possibilidades do que a gente chama de hiperpersonalização, né? Então, imagine você chegando num site e tendo esse tipo de diálogo. E aí, como é que foi sua última viagem para tal lugar? Você gostou? O roteiro foi legal? O que não foi bom? Porque hoje, quando você faz isso, essa informação foi uma simples pergunta, né? Vai lá numa página de FAQ, né, e vai te dar lá uma lista. Eu queria um roteiro de viagem. Vem uma lista lá de coisas que eu tenho que ler e eu mesmo fazer meu roteiro aqui. É diferente você estar conversando e com contexto, né? Todo mundo já deve ter tido essa experiência com o ChatGPT, que você continua uma pergunta, né? Você fala, eu queria saber o negócio da cúrcuma lá que eu falei. Isso é bom? Então, como eu preparo? Ele já sabe que eu estou falando daquele assunto, eu não preciso repetir a pergunta. E ele também não vai me mandar uma página, um documento com 10 páginas para eu ler, né? Então, essa possibilidade de interação, não só na área de turismo, mas eu acho que especialmente, né, que você pode até fazer perguntas como essa. Eu tenho tanto para gastar, monte um roteiro para mim, de tantos dias, com restaurantes só de 3 estrelas, hotéis só de... Entendeu?
isso permite realmente uma experiência bastante diferenciada, né? A Carol falou uma coisa ali sobre sermos pioneiros, né? A Copa Astur ser pioneira. E em maio desse ano, aqui de 2023, a Copa Astur ela fez uma parceria com a FIAP. Então a gente realizou o primeiro hackathon do setor de turismo. A gente chamou de CERHAC. E, cara, a gente foi pioneiro de verdade. Hackathon é uma coisa muito comum na tecnologia, só que para o turismo ninguém nunca tinha feito. E nós fomos os primeiros, e foi assim, algo incrível. A gente conseguiu juntar cerca de 50 pessoas de vários outros ramos de atividade, né, sem experiência nenhuma de turismo. Eu tive a honra de participar como mentor, junto com outros colegas da Copa Astur também, para guiar as pessoas, né, sobre o mercado de turismo, que ele tem lá suas características, suas integrações, por assim dizer. E o desafio que a gente lançou para essa galera foi relacionado à experiência de viagem, né, que é um pouco do que a gente está falando aqui, né, sobre como facilitar, como deixar isso fluido, digamos, né. Quando a gente fala de linguagem natural, sempre me vem essa palavra à mente, né, de ser uma coisa fluida, fácil, simples. E, assim, surgiram ideias incríveis. A gente pretende levar adiante alguns desses projetos e, além disso, rolaram até contratações de alguns participantes do Hackathon, que foi muito, muito benéfico, né? Como foi dito aqui hoje, é uma área que tem muita vaga e é muito difícil encontrar gente. Então, assim, foi fantástico. Ano que vem, muito provavelmente, a gente vai fazer de novo e que tenha pelo menos um por ano. Eu adorei. E esse foi o Saída Tech desse mês, galera. Gostaríamos de agradecer a participação dos nossos convidados, Caroline Lavecchia, Ronan Damasco e meu colega Jeff Andrade. Obrigado pelo bate-papo, por todos os comentários e dicas valiosas, e aula também, né? Por que não? Isso foi uma verdadeira aula. Se vocês querem fazer alguma consideração final, agradecimento, fiquem à vontade. Obrigada, André, Jeff, Rona, o pessoal aí dos bastidores, pelo convite, pelo tema importante aí, e fica à vontade, deixo aberto meu convite também para as próximas. Foi um prazer imenso aqui poder fazer essa parte aqui do podcast com vocês. Igual. Obrigado, pessoal. Foi um prazer, foi bem legal essa conversa. Fico à disposição aqui também. Obrigado, André, Jeff e Carol. Obrigado, gente. Foi muito bom. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Curtiu o nosso voo tecnológico? Compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo. Cuide dos seus bytes e aguarde o nosso próximo podcast. Obrigado!